Oi, vamos mostrar um pouquinho sobre como está sendo o meu sistema de organização para o ano de 2026, que basicamente está acontecendo em vários cadernos e em calendário, ou seja, muito no papel. Isso porque eu acredito bastante que quanto mais a gente puder evitar telas, ainda mais quando a gente trabalha com o computador, é melhor. Então, eu sempre prezo por usar sistemas visuais e caderninhos. Trabalho com facilitação gráfica, pensamento visual, que utiliza bastante gráficos, tabelas, organogramas e imagens para organizar coisas, ideias, sonhos e coisas complexas também, como conteúdos. Para começar, tem esse caderno que ia ser a minha agenda inicialmente, só que eu acabei ganhando uma do meu pai, então eu optei por separar um pouco os conteúdos, até porque essa tem poucas páginas, porque ela é uma agenda artesanal que eu trouxe da viagem para a Índia, então ela não tem muitas páginas, a página é bem mais grossa, e não é uma agenda assim específica, especializada em bujo, o material dela, né? Então eu decidi transformar ela na minha agenda de planejamentos de sonhos, metas e hábitos, porque eu sempre acabo fazendo muitas páginas em relação a isso que acabam se misturando com o dia a dia, com a organização das minhas tarefas e da minha rotina. Então, basicamente, nela aqui eu vou mostrar um pouco de longe, porque é bem pessoal. A primeira página é a primeira vez que eu fiz um sobre mim, quem sou eu hoje, que eu acho que fica interessante também fazer esse registro das nossas versões. Então eu coloquei várias coisas que eu gosto, minha comida favorita, minha cor favorita, o que eu faço. E essa página aqui já é uma abertura de 2026 e a palavra do ano que é realizar. E eu coloquei acreditar na vida e nos seus sonhos, agir por eles, que é meio que um ano no qual eu estou esperando muita realização, muito suor para tirar as coisas do papel. Depois tem as palavras para 2026, eu coloquei uma chuva de palavras aqui, coisas que eu espero do ano. E a carta para o futuro, que eu sempre coloco. Depois tem a recapitulação de 2025, que eu coloco o que manter, o que mudar, como posso melhorar o que não funcionou. Então, uma reflexão sobre o ano que passou. Vou escrevendo assim os shows que eu fui, os lugares que eu conheci, algo difícil, o que eu me orgulho, 3 aprendizados, pessoas para agradecer, como melhorar as realizações, o que manter como conexão e as 5 melhores lembranças. Depois eu escrevi pela primeira vez também essa roda da vida de uma forma diferente. Eu fui escrevendo o que eu fiz em relação a cada tópico da roda da vida em 2025. Então eu fui colocando o que eu consegui fazer, não o que eu quero ou o que eu pretendo mudar. Depois disso, como eu ia usar inicialmente como agenda, eu coloquei um calendário aqui que eu tinha feito. Então deixei aqui mais como um registro de aniversário. Então continua aqui o calendário. E aí a gente vem pro mapa dos sonhos, que é basicamente você colocar o seu nome, a sua data de nascimento e todos os seus sonhos, o que você sonha muito. Então, por exemplo, se você sonha em ter uma casa própria, você coloca assim, ter uma casa própria. E como você vai se sentir quando você tiver essa casa própria? Então você vai se sentir próspera, realizada, abundante. E aí você coloca para você ir atraindo, né, os sonhos, para você tirar essa vontade interna e transferir para algum lugar. Trazer essa materialidade de manifestação, né? Depois a gente tem a Roda da Vida de 2026, que eu já fiz de uma forma diferente. Eu fui colocando notas sobre como eu me sinto hoje em cada tópico, e os tópicos são 12. Então eu coloquei, até fiz um gráfico aqui, que eu dei a nota e vi mais ou menos como é que tá o meu esquema, né, em relação a todas essas áreas. E depois disso, eu coloquei as coisas que eu preciso manter, porque estão, na minha perspectiva, boas, e as coisas que eu quero melhorar. E aí aqui do lado, eu escrevi o que eu quero melhorar em relação a cada tópico desse. Porém, eu fiz uma classificação de verde e amarelo sobre o que é meta e o que é hábito.
Então, por exemplo, saúde. Saúde e disposição. Eu coloquei bem assim. Dormir e acordar todos os dias no mesmo horário. Isso não é uma meta, é um hábito que eu preciso desenvolver. Então, eu coloquei hábito. Depois, eu coloquei deixa eu ver aqui, doar sangue 2 vezes no ano. Isso não é um hábito, é uma meta. Eu quero doar sangue 2 vezes no ano, então é uma meta minha. Isso me ajudou depois a classificar o que é meta e o que é hábito, em relação a tudo que eu mapeei na minha roda da vida. E aí eu fiz essa página aqui de hábitos que eu quero, não é desenvolver, porque a maioria eu já faço, mas hábitos que eu quero focar e metas que eu quero conquistar. Então eu coloquei tudo que apareceu na minha roda da vida aqui e tudo que apareceu como hábito aqui. E essa página aqui é basicamente um registro de hábitos e metas. Depois eu vou destrinchar na organização do meu trimestre, do meu ano. E aí aqui é só uma brincadeirinha, eu coloquei um bingo dos sonhos, e eu coloquei sonhos para realizar em 1 ano, para realizar em 5 anos e para realizar em 10 anos. Que é um bingo dos sonhos que eu posso realizar este ano, e aí eu vou pintar o bingo caso eu consiga. Então, por exemplo, escrever pelo menos 55 edições da minha newsletter. Se eu conseguir escrever essas 55 edições, eu vou vir aqui e vou pintar. E é basicamente isso, essa página. Depois nós temos uma página de registro de livros, mas eu ainda tô pensando nessa possibilidade de ir escrevendo o que eu achei, nem que seja um parágrafo bem curtinho de cada livro. E aí esse ano eu já li Casamento em Dezembro e O Ato Criativo, não foi muito, mas tá aqui. E eu quero também fazer um registro dos livros que eu comprei. Até agora eu não comprei nenhum. Inclusive, fazendo um parêntese, eu estou lendo esses livros aqui no momento, mais os artigos infinitos que eu tenho que ler no mestrado. Então, sobre a brevidade da vida e a firmeza do sábio, eu estou na metade, pretendo terminar hoje ou amanhã. Esopo, eu já estou lendo há muitos anos. Eu tava lendo uma fábula por dia e hoje eu tô lendo mais ou menos umas 2 fábulas por dia. Então, ainda tô bem no começo. Tô lendo Sherlock Holmes, que eu tava com muita vontade de ler uma investigação. Eu amo, sempre que eu fico sem ler, eu sinto falta. E eu tô bem no começozinho também, na página 80. Esse é o 3º volume do box completo com todas as obras. E também tô lendo As Cientistas, que eu leio uma cientista por dia. E hoje, deixa eu só falar quem será. Hoje eu vou ler sobre a Mary Agnes Chase, que é uma botânica e sufragista que nasceu e cresceu em Chicago, em 1869. Mais tarde eu leio sobre ela. Ok, continuando, nós temos checklist de mala, que eu sempre coloco aqui, porque eu sou uma pessoa muito difícil para fazer mala, tenho dificuldade. Então eu faço essa lista e eu vou sempre seguindo ela. E a wishlist, coisas que eu preciso, que eu quero. E aqui tem o planejamento financeiro, que é basicamente um registro de meta, porque eu faço o meu planejamento, na verdade, o meu registro financeiro numa planilha no meu computador. E aí, aqui eu vou colocando só os resultados, que eu sempre coloco entrada, saída, investimento e saldo, como que foi o saldo do mês. E aqui eu também tô fazendo um planejamento de potinho e eu vou pintando o potinho a cada vez que eu consigo juntar aquele valor. Aqui é uma lista que eu sempre faço também todos os anos, é uma brincadeira, 30 coisas pra fazer antes dos 30, mas também pode ser 30 coisas pra fazer antes de você ter o seu primeiro filho, 30 coisas pra fazer antes de casar. Tem gente que faz essa lista de diversas formas, mas é basicamente uma bucket list e eu coloco aqui algumas coisas interessantes. E aí, por exemplo, coisas que eu já fiz. Já fiz uma trilha que durou um dia, já fiz trabalho voluntário, já viajei sozinha para outro país e assim vai. Tem algumas outras coisas. Aqui eu só colei essa frasezinha que eu gosto muito e aqui é uma coisa que eu tô trabalhando depois que eu li o livro, talvez. Como que é o nome do livro? Porque ninguém me disse isso antes, que ela fala pra gente mapear as nossas emoções, mas não assim, estou feliz, estou triste.
às vezes a gente tá sentindo outra coisa que a gente ainda não sabe nomear. Então é uma tabela de sentimentos, e aí sempre eu vou aprendendo sentimentos novos, nossa, hoje eu tô feliz, mas na verdade essa felicidade é mais uma energia, sabe? Um entusiasmo, um otimismo. Não é só estou feliz. E aí eu sempre vou usando. E aí aqui nós temos uma página de projetos profissionais, que são ideias que eu quero desenvolver com a minha empresa e com os meus produtos. Até coloquei aqui uma parte de cursos, mas eu acho que eu não vou utilizar nesse, eu vou utilizar na minha outra agenda. Depois disso, a gente tem para uma página de rastreamento e de rotina, que eu coloquei as coisas que eu preciso rastrear, ficar no radar, para fazer todos os dias, para fazer toda semana, todo mês, todo trimestre, todo semestre. E basicamente, por exemplo, todos os dias eu quero ler todos os meus e-mails. Também quero dormir e acordar sempre na mesma hora. Então eu peguei aqueles hábitos e transformei o que era diário, o que era semanal, o que era mensal. E aí eu fui destrinchando nesse rastreamento. Então toda vez que acabar um mês eu vou vir aqui e vou ver se eu cumprir essa lista do que eu preciso fazer por mês. Então eu preciso assistir às minhas aulas da pós-graduação todo mês. Eu gostaria de fazer uma trilha por mês. Eu gostaria de fazer as minhas unhas pelo menos 3 vezes no mês, e assim vai. E aí eu também posso utilizar esse rastreamento de metas e hábitos, tanto ao iniciar um mês, ao iniciar um trimestre, e diariamente ou semanalmente, como também como checklist, né? Se eu conseguir cumprir aquilo. A minha rotina, eu basicamente criei o que seria uma rotina ideal para eu me guiar nos dias que eu tô sem energia para ficar pensando em horário. Eu venho aqui e falo, nossa, 7 eu vou fazer isso, 8 eu vou fazer isso, e beleza. E aí aqui, como eu falei, eu ia usar como agenda, mas como não vou mais, eu decidi que eu vou fazer uma colagem do que aconteceu no meu mês. Eu já separei as fotos, mas eu vou fazer de 2 em 2 meses. Então assim que acabar fevereiro, eu vou imprimir as fotos de janeiro, de fevereiro, e vou colar aqui, vou colocar coisas diferentes de lugares novos que eu conheci, e também vou colocar o que eu assisti e o que eu li, que é uma coisa que eu fiz ano passado e eu gostei muito porque ficou um registro visual. E aí, em fevereiro, eu já comecei a fazer um pouco mais coisas, porque em janeiro eu tava mais focada em descansar, em refletir sobre muitas coisas, finalizar alguns projetos e ficar com a minha família. Então eu comecei a fazer mais em fevereiro. E aí aqui em fevereiro eu coloquei exatamente aquilo que eu falei. Coloquei as metas do mês. Então se eu coloquei que todo mês eu tenho que fazer uma trilha, ou eu gostaria de fazer uma trilha, eu coloquei aqui, fazer uma trilha. Também coloquei ler 2 livros, coloquei que eu quero assistir as minhas aulas da pós-graduação, e aí assim que eu vou cumprindo esse tracking, esse rastreamento mensal, eu venho aqui e marco. Coloquei sonhos e metas, então fui lá nas minhas metas, que eu fiz aquela lista amarela, falei assim, o que eu posso fazer já aqui em fevereiro? E aí eu coloquei 3 metas, e também coloquei um foco do mês e uma reflexão. Mas meta é uma coisa muito idealizada. No meu caso, eu sempre gosto de ter uma meta principal. Então esse mês eu tô focando em organizar a minha vida. Então tudo eu quero deixar no trilho para eu conseguir encaminhar mesmo e começar a dar gás em março. Mas isso é uma coisa minha pessoal. Aqui também eu coloquei um rastreamento de sono, porque como eu falei que eu quero ter esse hábito de dormir e acordar no mesmo horário, eu tô rastreando todos os dias, todos os horários nos quais eu acordo e eu durmo. E aí eu vou dando uma nota e basicamente não estou muito bem, me admito, não estou muito bem nessa coisa de dormir cedo, acordar cedo no mesmo horário. Tô dormindo cedo, tô acordando cedo até, mas eu tô dormindo muito tarde. E aí aqui nós temos os sentimentos, como eu tinha dito, que eu estou mapeando e dando nome aos sentimentos. Eu venho aqui no final do dia e coloco. Então ontem, por exemplo, eu me senti esperançosa, energética e entusiasmada. E aí eu vou e pinto da cor desse gráfico aqui, ó. Então, ou eu pinto de azul, verde, vermelho, laranja, lilás ou amarelo. E aí aqui dá pra ver pelas cores como é que foram esses meus sentimentos. Eu gosto muito de fazer isso porque quando eu não faço
eu me sinto um pouco largada. Quando eu faço, eu consigo... Nossa, nesse dia eu tava realmente me sentindo desse jeito. Por quê? E aí eu começo a refletir sobre como que são as minhas reações sentimentais. Ah, será que é porque eu tava... porque eu tinha dormido pouco, porque eu tinha comido mal, porque eu tava doente, ou porque eu tava de TPM. Então eu gosto de fazer esse registro para eu entender como que é o fluxo das minhas emoções e até do meu autoconhecimento também. E aqui do lado eu tenho uma tabela de registro de exercícios físicos. E também de leituras, os dias que eu li e os dias que eu não li. Eu só coloco assim, de 1 até o último dia do mês e vou marcando, no caso da leitura, se eu li ou se eu não li. No caso do sentimento, eu escrevo sentimento e pinta bolinha. E no caso do exercício, eu escrevo o que eu fiz naquele dia. E se eu não fiz, eu marco só um X. E aí aqui no final eu vou dar a nota de quanto tempo eu consegui, de quantos dias eu consegui ler, de quantos dias eu consegui fazer exercício. Porque aí no próximo mês eu sei se eu preciso manter a minha rotina, que eu tenho feito, ou se eu posso me cobrar um pouco mais. Ah, eu li muito pouco, e então eu vou me cobrar um pouco mais. Posso, entendeu? E aqui é só a página que eu falei que eu vou fazer a colagem do que aconteceu no mês. Coloquei também aqui o que eu já assisti nesse mês, pra eu não esquecer. E coloquei também umas coisinhas de pulseirinha, de lugar que eu fui. E um coisinho de chá que eu tomei. Vou até mostrar como que fica a de janeiro do ano passado, de fevereiro. Ó, como fica. Esse aqui foi a minha agenda de 2025, que eu fiz basicamente a mesma coisa. Mas essa daqui eu fazia a organização de tudo. E aí fica assim, ó, mais ou menos. Aí coloquei filmes, o que aconteceu e tal, as fotinhas. Ó, aqui já ficou um pouco mais bagunçado. E aqui também